Gente, boa tarde! Com muita alegria, voltei! Para vocês que não me conhecem, eu sou Etienne Brandão, do canal Tudo Junto e Misturado. E quero convidar você que está chegando agora, que não é inscrito, para se inscrever embaixo aqui ou aqui. Se inscreva aí, deixe seu joinha, clique no sininho para não perder nenhum dos meus vídeos, tá bom? Gente, seja bem-vindo, você que está chegando agora, viu? Para mim é um prazer, que Deus possa te abençoar, você e sua família grandemente. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu aqui vou estar continuando, né, o meu testemunho. Gente, eu parei onde o médico, eu pedi todos os exames, né? Ao receber os exames, eu estava melhor, não estava boa, né? Eu estava bem melhor e continuei tomando aqueles remédios fortes. Comecei o tratamento. Era um tratamento daí pra frente, né? Comecei tratando. No meio desse tratamento, gente, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte. Hemorragia mesmo, grandemente, a consistência da hemorragia, o sangramento era muito. O que aconteceu? Os remédios não começou a adiantar, mas eu precisava tomar, porque era o único aqueles remédios que poderiam ajudar. Gente, o que aconteceu? Eu continuei aquele sofrimento, fazendo tratamento daquele líquido que eu comentei com vocês, né? E esse sofrimento dessa hemorragia e tornou tudo de novo a sofrer. Foi aí que quando foi piorando o estado, o sofrimento foi piorando. Mas eu quero dizer que em nenhum momento eu fiquei triste com isso, porque muito doente, muito ruim, tratando, tomando remédio, gastando, tomando, gastando, e não adiantava. Chegou um dia que eu fui encaminhada para médica especialista do câncer. Eu esqueci como que chama essa... Como é que fala, gente? Eu esqueci o nome da médica, né? A hematologista, né? A hemato. Fiquei fazendo tratamento com hematologista. E aí foi onde surgiu as manchas no meu corpo, né? Aquelas manchas quando começa a leucemia, ela traz essas manchas ao seu corpo, né? De repente, um dia, eu acordei com uma manchona assim bem grande na perna, na coxa, do lado, né? E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia até então que a leucemia daria essas manchas, mas eu fiquei desesperada assim, sem saber o que é, querendo saber o motivo daquelas manchas, né? Foi quando eu fui para a hematologista, né? E ela foi constatado que eu estava com começo de leucemia. E foi aí onde tudo se agravou, começou, e o tratamento, gente, e aí prosseguiu. Tratamento e nada, remédio nenhum não resolvia. Não resolvia de maneira alguma. Porque eu tinha um fluxo de hemorragia muito forte. Eu chegava a colocar 1 quilo desse tamanho, sabe? 1 quilo de açúcar União. Ou um pacote de café de sangue. Gente, sempre eu suportava sozinha porque eu achava meus filhos e meu esposo incapazes, sabe? Eles não tinham aquela estrutura para suportar o meu problema. Sempre eu carreguei mais sozinha. Ele sabia que eu estava doente, sabia dos meus problemas, sabia, mas eu nunca cheguei a falar realmente o problema verdadeiro, porque eles eram incapazes de suportar. E eu via muitas pessoas, o sofrimento de muitas pessoas de famílias, que acabava, gente, a família que não tem estrutura acaba passando para o paciente que está enfermo, que está doente, né? A pessoa que está doente, é uma sensação assim de fracasso, né? E eu não queria ver aquilo em mim, eu não queria que alguém me chamasse de coitadinho, eu não queria que ninguém tivesse dó, né? Eu aprendi a lutar com todas as forças que eu tinha para vencer aquilo ali. Eu me sentia que eu era capaz, eu me sentia que eu tinha coragem, eu me sentia mais corajosa de estar enfrentando aquele problema de que mesmo a minha família, né? Os meus filhos e meu esposo. Os meus filhos, eu percebi já no começo que eles não tinham essa estrutura. Minha filha, ela enchia os olhos d'água. O meu outro filho ficava sem ação. E o outro meu filho sofria, o mais velho sofria assim. Meu Deus, era um cuidado demais, sabe? Ele tinha muito cuidado, era muita coisa assim. O sofrimento dele, eu via que ele era capaz de morrer primeiro de que eu. Então, gente, eu fui sofrendo essa situação sozinha com meu Deus. E assim eu ia tendo uma base, uma estrutura, uma força, uma coragem, né? Eu
tomando os medicamentos fortes, eu tomava um remédio que eu não podia pegar em faca, para não ter nenhum cortinho. Sabe, gente, não podia me cortar devido à embolia pulmonar que eu tive. Foi um procedimento de muita enfermidade, muito sofrimento, muitos meses, muitos dias, né? Muitos anos. Longo de 2 anos meu sofrimento, né? E eu chegava a ficar momentos muito difíceis, mas assim, Deus me capacitava. Eu tinha uma fé tão linda no Senhor que aquilo não conseguia me abalar, né? Aquilo não conseguia assim acabar com minha estrutura, não. Quanto mais eu estava doente, mas eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, eu tinha vontade de evangelizar, eu tinha vontade de pregar. E foi ao longo dos meus dias de 2 anos de sofrimento, era no médico, e era na igreja pregando, era no médico, e chegava viajando com agenda. E foi os 2 anos de grande vitória, onde foi os momentos mais que eu tive agendas marcadas para pregar, e nenhuma dessas agendas eu abandonei. Tudo com esse sofrimento, né? Desenganada dos médicos, sem uma solução, sem uma esperança, mas eu tinha uma esperança que era Jesus. E nele eu confiava, nunca desanimei, nunca me reclamei, nunca murmurei para os meus filhos, tenho hoje como testemunha, sofri ali. E senti uma recaída depois que eu descobri daquelas manchas que saíam no meu corpo, que era o começo da leucemia, mas mesmo assim eu tive força de prosseguir, tomava os medicamentos, mas, gente, essas injeções que eu tomava, eu ficava 2 horas no hospital, pingando, tinha que ser um pinguinho, bem devagarzinho, porque ela doía a veia, dava arritmia no coração, batimento cardíaco, poderia dar uma parada, e eu só poderia tomar essa injeção se tivesse médico ali para me acompanhar, né? Se não tivesse, eu não tomaria, eu voltaria para casa, eu ia para uma UPA, para um hospital, né, um pronto-socorro, porque no postinho os médicos não davam, só se eu tivesse acompanhado de médico. E várias vezes eu ia no postinho, não tinha médico, eu tinha que ser encaminhada para a UPA. Tomei várias vezes na UPA essa injeção, porque eu não poderia tomar sem um médico ao lado, se precisasse de um socorro maior, ele estava ali para socorrer. E ali, gente, foi longo de 2 anos de sofrimento, 2 anos de sofrimento assim, pela enfermidade, mas foi uns 2 anos de muita alegria que eu tive, né? Onde o primeiro ano que eu estava muito, sofri muito, eu tive bastante agenda, né? Era aquele sofrimento. Eu tenho grandes amigos que acompanhou o meu sofrimento, irmão Renato, Deise, meu Deus, são pessoas maravilhosas que estavam sempre ali no momento difícil. Minha amiga Midian, sem explicação, nas orações, levando uma comida diferente, a irmã Deise, foi uns momentos difíceis, mas eu tive uns amigos maravilhosos, a Clélia, gente, olha, foram uns amigos que não faltou. Várias vezes eu perdi a visão, como eu contei para vocês no outro, cheguei a desmaiar. Um dia minha amiga Clélia ficou comigo porque eu estava sozinha o dia inteirinho na minha casa, né? Porque eu não poderia ficar sozinha, ela não quis me deixar só. Mas enfim, Jesus não me abandonou em nenhum momento. Então, gente, por que os medicamentos não serviam? Por causa dessa hemorragia que eu tinha, né, que eu falei pra vocês, muito grave, era assim um pedação de sangue, e eu já tinha visto a fragilidade dos meus filhos, não do meu esposo. Quando foi um dia, eu acordei e tive que ir pro banheiro tomar banho, né, tinha descido as regras pra mim, e eu fui tomar banho, bem na hora que eu acordei, meu esposo já tinha acordado, ele sempre acorda cedo, vai fazer o café, cuidar de alguma coisa. E ali, quando eu cheguei no banheiro, eu esqueci da toalha, né? E cheguei no banheiro. Quando eu fui chegando no banheiro, aquele pedação, pof, caiu no chão de sangue. E aí eu chamei meu esposo porque eu precisava da toalha. E quando ele viu aquele pedaço desse tamanho, gente, no chão, ele colocou as mãos na cabeça e disse: Meu Deus, tenha misericórdia. Mas para mim aquilo ali eu não tinha como, para mim não era estranho, eu já estava acostumada, né? Então foi aí que eu comecei a ver a fragilidade dele, né? E eu vi que dali para frente eu não podia mais contar nada, porque eu via que eles não tinham a força que eu ia precisar para sobreviver naquele momento difícil que eu estava passando. Então eu nunca contava tudo, eu sempre contava por cima, eu sempre consegui superar. Sempre senti que eu suportava, né? Que eu poderia suportar sozinha, né? Melhor do que com a minha família, eles não iam suportar. Então eu me sentia que eu tinha estrutura, porque um certo dia, gente, eu ouvi um testemunho de um médico, né? Testemunho do médico não, ensinamento. Eu fui numa conferência de médico há muitos anos.
E nessa conferência de médico eu aprendi lá, eu creio que Deus preparou essa oportunidade, porque Ele sabia que eu ia passar por isso, sabia que eu ia passar por esse momento. E aqueles médicos dando estudo, Ele explicou, que eu te explico em um outro vídeo, isso não vai dar. Então daí eu lembrei disso aí, tinha força para sobreviver, né? Então, gente, foi isso. Quando meu esposo viu que desabou, eu senti que a minha família nem não tinha força, né, para superar tudo aquilo, e às vezes eu não contava com outras pessoas, não contava tudo, porque eu tinha medo de essas pessoas, meus amigos, contar para o meu esposo, contar para os meus filhos, né? E eu via que eles não tinham estrutura. Então, eu tenho uma amiga que sofreu comigo, que eu me sentia assim segura de contar para ela. E eu contei, era onde eu me desabafava, onde eu conversava com ela, mas assim, eu nunca contava chorando. Eu sempre contava para ela sorrindo, e ela falava, né, ela achava, eu acredito que ela me achava estranha, né, Cleia? Foi a Cleia. Eu acho que ela me achava estranha por eu estar passando um momento tão difícil, uma situação difícil, e nunca ela veio eu chorando, nunca veio eu lamentando, eu sempre estava sorrindo, né? Eu sempre sentia que Jesus poderia me dar vitória como Deus, gente. Então o que aconteceu? Para esse vídeo não ficar grande, né? Que ele vai ficar um pouquinho grande. O que aconteceu, né? Foi aí quando tudo começou, né? Quando os meus limites já não dava. Aí a médica que estava tratando de minha dermatologista falou assim, Etienne, eu vou te encaminhar para um ginecologista para ele me ajudar, né? Porque o seu problema tá sério. Quando eu cheguei no ginecologista com a carta médica, que ele viu que eu tive embolia pulmonar, ele disse, você teve embolia pulmonar? Eu disse, tive. Ele se assustou, disse assim, olha, eu vou colocar aqui na sua pasta, né? Porque ele ia passar um medicamento para cortar a menstruação, mas infelizmente eu não poderia tomar nenhum remédio para cortar a menstruação. Infelizmente eu não podia, por o motivo da embolia pulmonar, e poderia ser fatal. Ele disse assim, olha, quase, se eu não vejo a tua história, eu ia te matar. Eu ia ser um assassino, né? Porque você teve embolia pulmonar, não pode tomar medicamento para cortar a tua menstruação. De maneira nenhuma, eu vou colocar aqui na pasta, que vai que você muda de ginecologista, muda de médico, e aí na hora que você tomar, você morre. Você pode ser fatal, o teu caso pode ser fatal, você pode morrer na hora. Vim pra casa, assim meia aérea, pisando no chão, parecia que tava pisando em algodão, né? Mas confiante que Jesus ia me dar a vitória, né? E aí, gente, eu vou começar a contar em outro vídeo, tá bom? Por enquanto, fica com Deus e até o próximo vídeo.